logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns nazistas foram julgados em Jerusalém. Para quem não conhece um pouco da história, o Estado de Israel foi criado após a Segunda Guerra, entre 1947 e 48 aproximadamente. Um dos nazistas julgados em Jerusalém foi Eichmann. E a filósofa e cientista política Hannah Arendt, que na época trabalhava para um grande jornal americano, ela pediu, e na época ainda não era tão conhecida, né, como filósofa, como escritora, como cientista política, como ela gostava de ser chamada, ela foi acompanhar o julgamento de Eichmann. Eichmann tinha sido responsável pela morte de muitos judeus durante o regime nazista na Alemanha. E da Hannah Arendt a expressão a banalização do mal. Ela ao escrever sobre aquele julgamento, ela usou essa expressão. E ela dizia num texto alusivo a esse livro, que Eichmann, que foi condenado ao enforcamento em Jerusalém, não parecia uma pessoa má, mas que ele tinha cumprido ordens cegamente. Ele próprio não achava que ele tinha cometido crimes, que esses crimes eram do Estado e que ele tinha sido um mero cumpridor de ordem. E desde então, muitos sociólogos, muitos filósofos, muitos cientistas políticos vêm falando sobre a questão da banalização do mal e como banalizamos o mal. Como Eichmann banalizava o mal cometido durante a guerra, que ele enxergava apenas como uma tarefa burocrática ordenada pelo Estado para matar judeus. E aí eu fico pensando num tempo, assim, todos os dias você abre os jornais, todo dia você pega na televisão, nas redes sociais, é um volume crescente de assassinatos, de violência no trânsito, de pais que matam filhos, filhos que matam pais, irmãos que se matam, assassinatos dos mais cruéis possíveis e imagináveis. Aí me vem à cabeça essa questão da banalização do mal. Para além daquilo, tudo que já aconteceu na história da humanidade, como isso tem sido sentido por nós. E eu vejo muitas vezes, e eu me incluo nisso, não estou a dar lições de moral em ninguém, mas como nós estamos banalizando o mal também. Como a gente balança a cabeça e diz assim, nossa, aonde é que vamos parar com tanta maldade, com tanta violência? Mas o que nós efetivamente, como cidadãos, como cristãos, que grande parte da população brasileira assim, se intitula, o que a gente tem feito para contribuir com isso? Porque eu acho que a gente acaba dando uma contribuição sim para isso. A gente tem no Brasil 13 milhões de desempregados. E agora, nesse inverno, a quantidade de gente morando nas ruas. E o que a gente sente em relação a isso? A não ser uma pena meio hipócrita, de talvez doar um cobertor velho ou algo assim, ou nem isso. Só se lamenta no aconchego do nosso lar que tantas pessoas no Brasil e no mundo, e aqui no Espírito Santo e na nossa cidade, não tem uma cama quente, não tem uma casa quente, não tem o que comer direito. Porque nós também estamos banalizando o mal e todos os tipos de mal. A violência que acomete milhares de pessoas todos os dias, parece que ela só é sentida de verdade quando acomete alguém muito próximo de nós, um familiar, um amigo muito próximo. Fora isso,
é um sentimento meio vazio em relação a essas coisas todas. E quando a gente banaliza as coisas ruins desta forma, e quando perdemos a condição e a capacidade de indignação, nós estamos à beira do abismo. Eu tenho notado e tenho me policiado muito, porque eu acho que até naquilo que nós falamos e a forma com que nós falamos, nós contribuímos para o aumento de vários tipos de males que atingem a nossa sociedade. Nós deveríamos nos policiar muito sobre como nós falamos e de que jeito nós falamos, para que não estejamos a contribuir com o aumento da violência. Às vezes, uma forma de se referir a determinada pessoa, a um determinado segmento, há no falar um desprezo muito grande. E nós não percebemos isso e parece que é só uma forma de falar. Seja a forma que nós falamos daquele que tem um pensamento contrário nosso, por exemplo, hoje o discurso da direita e da esquerda no Brasil, que é uma coisa maluca, que coloca, sempre num sentido de desqualificação completa do outro e como se o outro fosse um grande inimigo e não apenas uma pessoa que pensa diferente de você. E mesmo que ele fosse seu adversário também não é inimigo. Eu sou professor de geografia e muita gente sabe disso, porque eu repito isso muitas vezes. Então, ao longo da minha vida, sempre estudei muito sobre conflitos, porque isso fazia parte também da minha disciplina. E a gente vai vendo assim como é que em determinados países, pessoas de uma mesma nação passam a se matar. Como pessoas de uma mesma religião passam a se matar. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece a partir de discursos que vão se avolumando até que alguém comece a acreditar que o outro é alguém tão ruim que merece a morte. E que se ele for morto, se ele for extirpado, se ele for expulso daquele lugar, é um favor que eu estou fazendo à minha sociedade e às vezes até a Deus para alguns. O Brasil sempre foi conhecido como um país pacífico em relação a conflitos e de certa forma isso é verdade, o que não quer dizer que será sempre assim. Porque os conflitos vão se avolumando a partir de determinados discursos e de ódios que se avolumam. Então, assim, fazendo uma reflexão sobre essa questão da banalização do mal, aquilo que Hannah Arendt disse lá no julgamento de Eichmann em Jerusalém, e hoje, como nós banalizamos o mal, seja através de um sentimento frívolo em relação a isso, seja através dos nossos discursos. A palavra, ela tem muita força. O discurso tem muita força. Palavras não são em vão. E palavras, às vezes, recheadas de ódio, de preconceito, de desqualificação, contribuem sim para a violência, para a morte e para a banalização do mal. Então que nós não sejamos instrumentos disso, de uma banalização cada vez maior da violência e do mal, que sejamos instrumentos para que, se não conseguimos ajudar a combater isso, que pelo menos não sejamos um estímulo a mais violência e a mais banalização do mal, da violência, da dor que a gente vê todos os dias estampado nos jornais e agora já vemos muitas vezes a olho nu na nossa rua, na nossa cidade, no lugar que a gente vive. Muito obrigado, presidente.